Quais os principais erros no uso da tisapartida e o Monjaro? Não faça uso dessas substâncias antes de ver esse vídeo até o final. Bom, a gente percebe uma febre, né, dessa substância aí no mercado. Virou um carnaval de Monjaro, não é mesmo? E a partir do momento que se torna muito popular, se torna muito comum também as pessoas cometerem vários erros e alguns erros graves, tá? E daí a gente começa a ver casos de complicações, até mesmo de morte devido ao uso desse hormônio, tá? E para a gente começar a entender esse assunto, você precisa primeiro entender o mecanismo, como funciona, tá? A tisapartida é o princípio ativo do Monjaro, tá? Monjaro não comercial. Então vamos falar aqui sempre de tisapartida. Tisapartida, ela é um composto que imita dois hormônios do corpo, por isso que a gente chama de análogo de GLP-1 e de GIP. Então vai imitar esses dois hormônios. São hormônios que já são produzidos pelo nosso intestino, tá? Daí a segurança desse tratamento, porque a gente está falando de hormônios que já tem no nosso corpo, tá? Então o nosso corpo já está preparado para lidar com ele. Então se a gente faz da forma correta, é sim seguro e é sim saudável, vai promover diversos benefícios. Bom, esses hormônios são produzidos quando você se alimenta. E é por isso, então, que eles têm uma ação de diminuir o apetite. Porque você vai lá, se alimenta, a comida chega no seu intestino, e o seu intestino começa a produzir esses hormônios, e eles vão lá no seu cérebro e mandam a informação para o seu cérebro dizendo que você comeu e está cheio e não precisa comer mais. Por isso que ele diminui realmente o apetite. E, além disso, também tem um efeito metabólico. Esses hormônios melhoram muito a resistência à insulina, e quem me acompanha sabe que resistência à insulina é uma das alterações hormonais que mais atrapalha a queima de gordura. Então, quando a gente melhora essa questão, potencializa muito a queima de gordura. Então, a gente pode colocar que existem esses dois mecanismos principais, tanto de diminuição de apetite, como de otimização metabólica. E a partir daí, acaba que esse tratamento promove vários outros benefícios, né? Melhora de saúde cardiovascular, melhora da estabilidade da glicose no seu sangue, dos níveis de açúcar no sangue, melhora da saúde ortopédica, até porque quando a gente fala de emagrecer, né, só o emagrecimento por si só já acaba trazendo vários benefícios. Entretanto, todavia, porém, é necessário muita atenção para não utilizar essa arma da forma negativa, né? Porque como qualquer arma, ela pode ser usada para o bem e para o mal. E daí a necessidade de você fazer da forma correta. Primeiro ponto importante é a origem, é onde eu vejo as pessoas mais errando. É muito comum as pessoas estarem usando a tisapartida de uma origem que não é confiável. Geralmente compra no mercado clandestino. Tudo que você compra sem receita, sem passar por consulta médica, é mercado clandestino, porque não é permitido essa venda. Então daí aumenta muito a chance de adulteração, de não ter o que fala que tem, ou estar mais diluído, ou de ter intoxicação por metais pesados, porque não passou por um processo de filtração adequado. Então é um medicamento ali que vai ter mais impurezas dentro. Tudo isso aumentando muito o risco de reações imunológicas no corpo, de alterar a saúde cardiovascular devido à intoxicação de metal pesado. Então a gente encontra vários riscos somente devido à origem. Muito comum essas tisapartidas virem do Paraguai, que é um país que não é referência mundial, né, em termos de indústria farmacêutica. Então, quando vem do Paraguai, só o fato de ser produzido no Paraguai já traz riscos envolvidos, né, já que o Paraguai é um país que a gente sabe que a fiscalização lá não é muito firme, é uma fiscalização mais frouxa, né, mais relaxada, então isso aumenta muito o risco de ter adulteração também. Então traz escondido da Polícia Federal, do governo, então só nesse transporte eles não conseguem manter na temperatura adequada, né, que o ideal é até 31 graus Celsius. Então só pelo fato de ser armazenado e transportado assim, já desnatura as moléculas da tisapartida e isso já prejudica aí também a ação dela no seu corpo. Bom, outro erro muito comum é as pessoas usarem doses muito maiores do que devem. Tá? É necessário que a gente faça uma abordagem personalizada e fugindo de receitinha de bolo. Porque a partir do uso equivocado, com doses maiores que deve, as pessoas acabam, por exemplo, perdendo muito mais massa muscular que deveria, as pessoas acabam
cursando com deficiências nutricionais, como deficiência de B12, de zinco, já que as pessoas estão comendo menos, elas acabam comendo menos nutrientes também. E isso gera vários sintomas, como fadiga, queda de cabelo, né, a perda de força também, né? Então, só com essa falta de abordagem, falta de preocupação com as suas vitaminas, minerais e também com seus hormônios, já pode trazer vários prejuízos para o seu corpo. Então, é necessária atenção nesse ponto também. Doutor, rapidinho. Então você estava falando que aquela pessoa que fez o uso da TZ partida e ficou, tomei minha dose, aí fiquei cansada, com sono, não tem ânimo pra nada, começou a cair o cabelo. Isso é falta de uma suplementação, de um acompanhamento médico? Como que seria melhor, doutor? Por favor. Exatamente. É muito comum as pessoas cursarem com esses sintomas, né, após o início da partida, e geralmente é por conta disso, porque entrou em alguma deficiência de vitamina ou hormonal, porque a pessoa está apenas comendo pouco, mas ela não está suplementando bem, né? Muitas vezes ela já tem essa deficiência antes mesmo de iniciar a partida, e aí com o uso da partida só agrava ainda mais. Então isso vai gerando realmente sintomas que são incapacitantes, e daí a necessidade de avaliar com o exame de sangue toda essa parte de vitaminas e hormônios, estabilizar, suplementar o que for preciso, tá? Doutor, Uhum. além da vitamina B12 e as outras vitaminas que o senhor falou, quais são os outros hormônios que ficam em baixa com o uso da partida por uma falta de acompanhamento médico? Tanto os hormônios como os minerais. Tá bom, de minerais a gente tem o ferro e o zinco, principalmente, porque são minerais que a gente precisa tirar uma boa quantia da alimentação. Então, quando está comendo pouco, acaba também cursando com essa deficiência. E na parte hormonal, principalmente testosterona, tá? Porque comendo pouco, especialmente poucos alimentos ricos em gorduras boas, isso também prejudica a sua produção de hormônios esteroidais, como a própria testosterona. Fora que também, às vezes, o fato da pessoa não fazer exercício físico regular, não se alimentar de uma forma realmente equilibrada e nutritiva, tudo isso faz com que a testosterona caia, né? Estresse, dormir mal, enfim. Então, se eu pudesse falar, os mais comuns são esses daí. Então, quando a gente fala de doses de partida, a gente precisa entender que menos é mais. A dose inicial é 2,5 mg, e você vai aumentando de 2,5 em 2,5 até chegar à dose máxima de 15 mg. Mas, todavia, entretanto, porém, nem todo mundo precisa usar doses altas, tá bom? Tem muita gente que nas doses mais baixas, de 2,5 e 5 mg, já consegue ter o resultado que precisa. Então, daí que eu falei que a abordagem deve ser personalizada e individual. Você inicia com a dose mais baixa, especialmente se você nunca usou, então inicia com 2,5, vai aumentando a dose e vai sentindo a resposta do seu corpo. Está percebendo muito resultado de diminuição de apetite ou não? Está tendo já efeito colateral ou não? Né? Já, inclusive, falando dos efeitos colaterais, os mais comuns são o enjoo e prender o intestino, tá? Mas tem um grupo pequeno de pessoas que podem ter outros efeitos colaterais, como, por exemplo, ter diarreia ao invés de prender o intestino. Também tem pessoas que podem ter uma visão mais turva, mais embaçada. Fora os outros sintomas que eu falei, como indisposição, né, perda de força, que às vezes é pela própria deficiência nutricional que a pessoa está provocando ali no corpo. Então, a dose ela precisa ser ajustada de acordo com resultado barra efeito colateral. Se, por exemplo, você percebe que está tudo muito fraco, tanto o resultado como também não está tendo nenhum efeito colateral, então já está na hora de talvez aumentar a dose. Agora, se você aumentou a dose e percebeu muito efeito colateral, começou a perder massa magra, daí é necessário então diminuir a dose. E falando em massa muscular, daí a gente vem para o outro grande erro que as pessoas cometem, usando a dizer que é perder muita massa muscular. Porque a pessoa apenas começa a comer menos, mas não consegue bater a meta de proteína necessária para o seu organismo, ou não consegue ter um bom desempenho na musculação, até porque às vezes está indisposta, sem força, daí a massa muscular vai embora. E aí a dizer simplesmente derrete o teu corpo. E aí você também começa a ficar com aquele aspecto derretido, né? Rosto derretido, corpo, aquela flacidez excessiva, porque não cuidou dos seus músculos. Olha, eu posso falar que isso aí é uma tragédia, tá? E seria até a maior complicação que a gente vê hoje devido ao uso equivocado de partida. Massa muscular, ela é um órgão essencial para a nossa saúde, qualidade de vida e longevidade. Quando você perde músculo,
você está perdendo anos de vida. É isso mesmo. Porque o músculo é o que vai fazer você se tornar aquele velhinho independente, com vigor, que não precisa da ajuda dos outros para tomar banho, para se alimentar, para andar, certo? Músculo não é só estética. Músculo também é vitalidade, independência, qualidade de vida. Então daí a importância de você acompanhar o seu nível de massa muscular. E daí você pode acompanhar essa evolução através de bioimpedância, por exemplo, uma avaliação física, avaliação da sua composição corporal com método de dobras, com adipômetro, através de um profissional nutricionista, um profissional de educação física, enfim. Mas precisa ter algum tipo de avaliação em relação à sua massa muscular. Existe uma grande diferença entre você perder peso de qualquer jeito e emagrecer de forma saudável. Até porque emagrecer, o conceito da palavra significa perder apenas a gordura. Tá? Então existe essa diferença. E você precisa usar de ser partido da forma correta. Então, para que você consiga emagrecer de forma saudável, tá? E não gerar complicações com esse uso. E por que é tão comum perder massa muscular assim? Porque é um processo natural do corpo quando você vai perder peso, tá? Não só usando a de ser partida, mas até também é muito comum quando as pessoas fazem bariátrica, não é mesmo? Porque quando você está comendo menos, na tentativa de economizar energia, o seu corpo destrói o seu músculo, porque o músculo é o órgão que mais gasta energia no corpo, depois do cérebro. Como não tem como o seu corpo destruir o cérebro, ele destrói o seu músculo. Tá? E aí, qual que é o problema disso também? É que como o músculo gasta muita energia, o metabolismo que já era lento fica mais lento ainda, porque está perdendo massa muscular. É como se essa fábrica, né, de consumir energia fosse ali sendo destruída. Então, seu corpo vai gastar menos energia também ao longo do tempo. E daí é um fator que leva muito a reganho de peso. Depois, quando você interromper essa partida, você ganhar todo aquele peso de volta. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha agregado na sua vida e que você, a partir de agora, se for usar esse medicamento, se for usar de ser partido, use da forma correta, de uma origem confiável, repondo e suplementando aquilo que está em baixa, como B12, testosterona, enfim, e que também use de uma forma personalizada, com doses adequadas para o seu caso, e também acompanhando a sua massa muscular, garantindo que você não vai perder massa muscular nem força nesse processo. Já aproveita para então curtir esse vídeo, deixar seu comentário, a sua dúvida aí embaixo, compartilhar com quem precisa saber dessa informação e se inscrever no canal para ajudar o canal que está começando a crescer, né? E vamos para cima, juntos somos mais fortes e até o próximo vídeo.